Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje o segundo episódio vai ser sobre a pílula, que é um tema um pouco controverso, mas super interessante. E a melhor pessoa para iniciar este diálogo que vamos ter é a Flávia, pela sua experiência. Olá, boa tarde. Quer dizer, boa tarde para nós, não é? Pode ser bom dia ou boa noite para vocês, consoante a hora que estejam a ouvir. Este é um tema que eu costumo trazer bastante, algumas vezes já trouxe no meu Instagram e traz sempre imenso debate, principalmente porque eu costumo trazer muito da minha experiência e eu sinto que falar sobre isso acaba por dar aqui algum maior empoderamento às mulheres, não é? E acho que é um assunto que faz muita falta falar. E aqui no podcast nós conseguimos falar assim com maior especificidade, então esse foi um dos motivos pelos quais nós quisemos trazer este tema. E eu vou começar aqui por relatar a minha experiência. Então é assim, eu comecei a tomar a pílula bastante nova, ali com os meus 15 anos, o que hoje em dia eu acho absurdo, não faz sentido, mas na altura, como pronto, eu comecei a namorar nova e tinha iniciado a minha vida sexual com essa idade, foi o que fez parecer mais sentido no ponto de vista de prevenir com mais eficácia uma gravidez, não é? Porque, pronto, ficar grávida com aquela idade não era nada bom. Então foi uma escolha que eu fiz na altura, pouco informada, não é? Porque se fosse hoje, se eu tivesse uma filha com essa idade, não era aquilo que eu aconselharia, não é? Na altura a minha mãe também não sabia muito, ainda hoje essa informação não está muito disseminada, não é? Mas é para isto que nós estamos aqui também, porque estamos a servir de informação e eu acho que é muito importante esta troca de informação para nós nos empoderarmos, porque a informação é sem dúvida o mais importante, porque nós fazemos sempre escolhas com base na informação que temos, não é? E então, passando aqui para a minha experiência, eu comecei a tomar a pílula com 15 anos. Eu não posso dizer que notei alguma diferença disto ou daquilo, que a pílula fez isto ou deixou de fazer isto em mim, porque lá está, eu comecei a tomar a pílula muito nova, numa idade em que está a haver imensas transformações no nosso corpo a todos os níveis, então eu não consigo associar que a pílula mudou isto ou aquilo em mim, porque também pode ter sido alguma influência hormonal da idade, de eu ter iniciado a minha vida sexual, não é? Portanto, há aqui muitas coisas e eu não posso atribuir nada exclusivamente à pílula, não é? Diz. O que eu quero dizer é só uma coisa: o que pode estar a acontecer é, como estavas numa idade de crescimento físico, mental e emocional, tu nunca chegaste a ter um contraste. Exato, Para ter exato. aquela comparação, se não fosse assim, era assim. Isto foi a tua realidade, é a única realidade que tu conheces. A partir desse ponto, sim, mas continua. Claro, porque quem começa a tomar a pílula, por exemplo, hoje que eu tenho 24 anos, se eu começasse a tomar a pílula hoje, eu já tinha uma base de comparação, se nunca Sem tivesse dúvida. tomado anteriormente, não é? Portanto, eu não tenho essa base de comparação. Especialmente uma criança com 15 anos, que é que ela pode. Se alguma coisa muda, ela pensa, se calhar é algo da minha cabeça ou algo assim. Exato. Nunca chega a associar. Exato, nós nunca, é muito difícil de associar algo nessas idades. Portanto, entretanto, esse relacionamento que eu tinha acabou aos 18 anos e aos 19 eu conheci o Arthur. E foi nessa altura que, enfim, é importante aqui dizer que nós na altura éramos amigos coloridos, foi assim que tudo começou entre nós, mas nós sempre tivemos conversas muito profundas. É engraçado, nós às vezes íamos ter um com o outro, tipo às 10 da noite, que era só para dar um beijinho e ir embora, e ficávamos a conversar tipo no carro horas, tipo até às 3, 4 da manhã, às vezes mais, e conversas profundas, sabem? Então. A pena na altura os podcasts não estavam na moda, senão já podíamos ter gravado muitos. Sim, tínhamos grandes episódios para gravar, muito interessantes. Portanto, nós na altura já tínhamos assim este tipo de conversas. O Arthur já era da área da saúde e já tinha esta paixão que ele sempre teve por hormonas, e foi ele que me começou aqui a acender luzes em relação à pílula. Só que na altura, imaginem, nós amigos coloridos, estávamos juntos há cerca de 6 meses. Eu pensei, o que é que este homem tem aqui na cabeça? Ele quer me engravidar. Eu cheia de medo, não é? Porque nós vimos daquela ideia de que, ok, a pílula é um descanso, a pílula previne a gravidez, a pílula, uau, a pílula É seguro. É tudo de bom, não é?
E então eu só pensei, olha, este homem está maluco a querer que eu pare de tomar a pílula. Quer dizer, não foi bem o querer que eu parasse, mas foi o incentivar-me no fundo, exato, A questionar um pouco. Eu perguntei-lhe se ela sabia qual é que era o mecanismo de funcionamento, como é que atuava, se ela tinha noção que isso afetava a nível físico, emocional e mental. E era isso, ou seja, implementar aquelas sementinhas para ela própria começar a questionar-se e entender se realmente ela estava informada ou não. E começar a interessar-se mais pelo assunto. exato, exato. E foi na altura mesmo que eu comecei a perceber, ok, calma. E é aí que eu quero que todas as pessoas cheguem, independente de serem homens ou mulheres. Inclusive eu também recebo relatos de homens que é muito interessante. Eu acho muito bom quando os homens também se informam e estão dentro disto, porque no fundo, se as mulheres tomam a pílula para prevenir uma gravidez, é porque têm uma relação com o homem, não é? Portanto, tem que ser algo que parte aqui dos dois e não só de um lado. E o que eu sinto é que muitas vezes isso acaba por recair muito para a mulher, que é ok, toma a pílula para estar tudo ok, e pronto, o homem não tem consequências nenhumas, Responsabilidade, exato, está tudo exato. ok. E não é assim. Eu acho que se estão duas pessoas envolvidas, então temos de chegar aqui a uma solução em conjunto, não é? Portanto, perdi-me aqui um bocadinho no meu flow. O que é que eu... Estávamos a contar como é que nos conhecemos e depois estivemos ali meio ano juntos e foi a altura em que eu comecei a perguntar-te se Ah, realmente... sim, já retomei aqui o flow. Então, na altura o Arthur começou-me a fazer questionar sobre isto e é o que eu também quero passar para vocês, é questionarem-se. Vocês sabem como é que funciona a pílula? Sabem como é que ela atua no vosso corpo? Sabem que essa não é a única opção? Eu não estou aqui a querer dizer que a pílula é boa ou má, porque acho que nós não podemos ir por esse meio, mas aqui ao longo do podcast vocês vão tirar as vossas próprias conclusões, se bem que nós não vamos aprofundar tanto a pílula em si, mas alguns aspectos mais. Sim, a ideia é passar mais umas curiosidades. Exato, exato. Para fazer com que vocês se questionem e procurem informação, porque nós não estamos aqui. Aliás, a pílula nem sequer é. Este assunto nem sequer é a nossa especialidade, no Pois fundo, não. não é? Mas acaba por afetar tudo na nossa vida e Exato. passa ao lado às vezes, porque afeta a parte mental, emocional e a física. E nós ficamos na física um dos efeitos, que é prevenir a gravidez, ponto final. Exato. E aquilo que nós queremos, principalmente com este podcast, é que vocês se questionem. Não é ouvir-se que se a pílula faz bem ou faz mal. Isso Exato, vocês é exato. que vão concluir no final e vão entender qual é que é a melhor opção para vocês, porque existem imensas opções. Agora, porquê é que nós muitas das vezes tomamos a pílula? Eu vou-vos dizer, na altura eu tinha 14 anos e o que é que eu pensava? Ok, é a opção mais segura, estou descansada, está tudo ok, não é? Não tenho qualquer problema, se uma coisa correr mal tenho outra, pronto. É aquela opção de descanso que toda a gente tem, não é? No fundo. E nós não nos questionamos, há outras opções? Será que consigo fazer de outra forma? Que impacto é que isto traz na minha saúde? A todos os níveis, não é? Eu acho que é importante quando nós começamos a perceber isso. Até porque existe muito aquela questão de, por exemplo, da pílula regular a menstruação. E é engraçado, eu vou-vos contar aqui uma história. Para quem já me acompanha no Instagram há algum tempo, sabem que eu sofro, felizmente cada vez tenho sofrido menos, de dores menstruais muito fortes. Desconfiava-se que era endometriose, felizmente, não é? Fui a muitas consultas, muitos médicos diferentes e fui aqui a uma médica e é engraçado porque a solução é sempre a tomar pílula. E eu, como já tenho este conhecimento, eu questiono os médicos e acho que é importante nós também questionarmos os médicos. Porque assim como qualquer profissional de saúde ou de qualquer outra área, é importante tipo, mantermos este questionamento e este diálogo para nós percebermos também e não só ouvirmos e aceitarmos que sim, porque todos os profissionais também podem, às vezes, errar em alguma questão, não é? Ou aprender algo. Exato. Foi o que aconteceu nesse caso endometriose. Exato. Portanto, aqui o que aconteceu foi, e eu não achei correto como profissional da área da saúde e como conhecimentos que tenho, foi quando a médica me disse para eu tomar a pílula. E eu questionei porquê. Sendo que ainda não havia qualquer diagnóstico daquilo que eu tinha, sendo que, enfim, nada, não fazia qualquer sentido para mim. E eu questionei. E eu acho que é importante nós questionarmos. Eu perguntei porquê. E ela disse, se tu tens dores, vai ajudar a aliviar a questão das dores.
pode ajudar como pode não ajudar, não é? A verdade é esta. E, entretanto, ela abriu uma espécie de um caderno da marca de uma pílula e começou a dizer, e para além disso eu vou-te dizer outros benefícios. E começou a ler o que é que estava lá escrito. E vai ela e diz-me, e a pílula ajuda a regular a menstruação. E eu fiz-lhe uma questão e disse, eu tenho outra questão. Nós quando tomamos a pílula não menstruamos, pois não? Ela disse, não. Eu disse, então como é que a pílula ajuda a regular a menstruação? Sendo que nós não menstruamos. Porque, efetivamente, eu acho que nem toda a gente sabe isto, porque quando nós tomamos a pílula, existe ali uns dias em que ocorre sangramento e nós pensamos que estamos a efetivamente menstruar, mas não estamos. Aquilo que ocorre é simplesmente uma hemorragia, que é propositada. E essa hemorragia é propositada precisamente porque quando se criou a pílula, houve ali também uma questão religiosa envolvida, se não estou em erro, e então, para as mulheres não ficarem assustadas que iam parar de sangrar e iam parar de ter a menstruação, começaram a induzir essa hemorragia para que as mulheres pensassem que, ok, está um ciclo normal a acontecer. Exato. Mas não está. Precisamente porque a pílula inibe a ovulação e suprime o funcionamento dos ovários. Portanto, não é? Portanto, não está a acontecer. E isso serve... Ou seja, essa hemorragia que acontece é precisamente só para descanso das mulheres, para as mulheres pensarem que... Descanso visual. Exato, visualmente parece que é igual, mas não é igual. Exato. Até porque há pílulas hoje em dia que já não... que se tomam continuamente e que já não há qualquer tipo de sangramento. Exato. Ou seja, é precisamente por essa situação. Ou seja, dá ainda menos trabalho. Exato. Mas há um preço a pagar ainda maior. Se não é já, pode ser meses, semanas, anos, mas mais dia menos dia não dá para ir contra a biologia do corpo sempre. Que é uma coisa que as pessoas descobrem às vezes tarde demais. Exato. Portanto, aqui para concluir que não existe menstruação. Portanto, a pílula não regula a menstruação porque a menstruação não existe. Estão a entender? Isto é daquelas coisas que é como se nós estivéssemos a ser enganados. Isto é o que me chateia. É não haver informação e as pessoas escolhem a pílula com base em não estarem informadas e ser a opção mais simples. Então é importante perceber que se não há menstruação, se suprime o funcionamento dos ovários, se está ali a interferir com a nossa questão hormonal, então não é bom para nós. E, aliás, há relatos, eu não tenho como relatar isso, mas porque lá está, eu já vos disse que eu comecei a tomar muito cedo, então não tenho como relatar o que é que aconteceu antes ou depois da pílula, se houve alguma diferença, mas pessoas que relatam diferenças na libido, secura vaginal... a distribuição da gordura no corpo. Sim, essa também... Exato. Algo que se calhar geneticamente elas não tinham essa predisposição. Exato, esse é o meu caso. Eu, por exemplo, eu não sei dizer isso. Aí é que está, não sabes. Exato. A estrutura óssea é sempre a tua. Agora, a distribuição da gordura, se é mais nas ancas, se é mais nos braços, se é mais nas costas, isso é uma coisa que às vezes, se não foi o corpo a produzi-la naturalmente, ou seja, ao tomar a pílula estamos a tomar hormonas sintéticas. Ou seja, são hormonas que não são do nosso corpo, vêm de fora para dentro dar uma ordem. E essa ordem pode ser, ganha gordura nas ancas, ganha gordura no peito. Há mulheres que tomam a pílula e o peito muda de formato, por exemplo. Exato. Então esse peito é delas ou não é? Aí é que está. É Exato. Sempre induzido artificialmente. Exato. Portanto, jamais pode ser uma coisa saudável nós estarmos aqui a introduzir hormonas externas, não é? E aqui uma curiosidade também, a pílula, até, eu não sei se vocês acham que a pílula foi criada há muito tempo, mas ela foi criada em 1960. Portanto, não foi assim há tanto tempo. É uma coisa, basicamente, está a ser experimental ainda. Não há sequer aqui 2, 3, 4 gerações. Estamos a falar de uma coisa super recente. A nossa avó, ou se calhar algumas mães, não chegaram a usar isso. Exato. E coisa... a pílula também foi aqui um grande marco para revolucionar aqui esta questão toda sobre a sexualidade, em que era possível ter sexo sem engravidar, não é? Portanto, foi aqui um marco importante neste sentido. No entanto, tudo tem os seus prós e contras, não é? Portanto... O nosso diálogo é mais sobre isso. É o problema de nós sabermos os prós, mas não somos informados sobre os contras. Não Exato. É virar ninguém contra nada, porque tudo pode ter uma altura em que é aplicável e faz sentido, talvez durante um curto intervalo de tempo, idealmente. Mas mesmo que seja um intervalo curto, seja um mês ou anos, tudo bem, mas desde que a pessoa esteja informada e saiba exatamente o que está a fazer e depois como reverter, fazer o desmame, digamos assim, para o corpo voltar ao equilíbrio. Que é uma coisa que nunca é falada. É um cliente. É como se fosse um cliente para sempre. Começa a tomar aos 15 e vai aos 20, 30, 40, depende. Mas é um cliente
durante muito tempo. Exato, exato. E não faz qualquer sentido, até porque, reparem, eu quando fui aos médicos, a vários mesmo, para tentar perceber o que é que estava a acontecer comigo, é engraçado porque nunca ninguém, aliás, foi eu que descobri isto sobre a endometriose, que eu desconfiei que fosse, e foi uma especialista de propósito, e tudo, porque efetivamente nunca ninguém pôs em questão que pudesse ser endometriose, nunca ninguém pôs em questão que pudesse ser isto ou aquilo. O que puseram em questão foi: porquê é que não tomas a pílula? Isso vai-te ajudar em relação às dores, e se tu não queres ser mãe agora, então é o que faz mais sentido. E não, isto nunca faz sentido, porque a pílula é estar a varrer para baixo do tapete, não é? Portanto, mesmo em condições de saúde como a endometriose ou qualquer outra, a pílula não vai resolver o problema, a pílula vai tapar os sintomas. Se vocês pararem de tomar a pílula, o problema continua lá. Portanto, a questão é resolver o E problema pela vai raiz. crescendo. À Sim. partida, ou se não Sim. cresce, fica ali dormente, mas nunca é resolvido. Exato, exato, nunca é resolvido. Pode não ir crescendo, mas também nunca é resolvido. Mas Só também estamos... pode. A Exato, questão é essa. Pode ficar exato, igual, em silêncio, ou pode ir aumentando em silêncio. exato. Ninguém pode garantir. Agora, uma coisa é certa: ninguém resolve um problema a tomar a pílula. Isso não é possível, porque não está a dar para resolver, só está a dar para suprimir Sim, essa é a função. Exato, A função é precisamente essa. exato. Uma curiosidade é que quando nós fomos essa especialista, nós procuramos basicamente, se não é a melhor de Portugal, é uma das melhores de Portugal. Esta que eu fui, Pronto. sim. E entretanto a Flávia queria ir, pronto. Eu Não, mas nessa altura. esta que o Arthur está a falar é mesmo uma especialista em endometriose, não foi a pessoa que me mandou tomar a pílula de... Exato. Não, foi, eu estou a falar da endometriose. Eram as dores, tinha as dores muito fortes e nós desconfiávamos que era isso. E entretanto fomos a Lisboa, fomos a uma das melhores especialistas de Portugal e a Flávia fez a consulta e depois disse-me o feedback, que era exatamente essa questão da pílula, começou a entrar esse assunto todo. Eu já tinha ideias sobre isso porque é uma área que eu sempre gostei das hormonas, mas aí eu pensei, ok, é para a minha namorada e fiz uma pesquisa mais a fundo, ou seja, dediquei umas semanas ou mais ainda, não sei quanto tempo, meses, e comecei a estudar mesmo a fundo o assunto, ver o que era endometriose, qual é que era a função mesmo a fundo da pílula ao detalhe, o que é que ela fazia no corpo, o que é que não fazia, e depois entendi, calma, a endometriose é basicamente uma inflamação forte, que o corpo tem no seu interior, mas a raiz é uma inflamação. E depois fui observar, ok, ao tomar a pílula, estamos a resolver a inflamação ou não? Nem por isso. Vai aliviar rapidamente? Pode, à partida sim. E depois comecei a pensar, ok, então deixa-me procurar métodos e acabei por formular um protocolozinho, sozinho, protocolo natural, ou seja, não vou mencionar o que é porque cada caso é específico, mas neste caso eu estruturei à base de suplementos, coisas naturais, um protocolo para baixar a inflamação no corpo, ou seja, era um protocolo tanto para a endometriose ou para outro tipo de inflamação. E nós fizemos o teste, curiosamente, só para ver se havia melhorias. E foi... Eu fiquei em choque, porque... Só para vocês terem noção, o tipo de dores que eu tinha era um tipo de dores que eu vomitava. Eu ficava pálida a vomitar e a chorar. Enfim, era horrível. Eu não me conseguia sequer mexer. Tipo, é impossível eu estar com a menstruação e estar sequer, tipo, a cozinhar, por exemplo. E quando comecei a fazer o protocolo, engraçado, eu comecei, tipo, a ter uma menstruação normal. Exato. Aquilo que as pessoas diziam que era uma menstruação normal, não é? Que é sentir algum desconforto, mas consegues fazer o teu dia-a-dia normal. E foi isso que eu comecei a sentir. E eu percebi, calma. E eu até levei esta questão para a médica e disse: eu fiz este protocolo, tarará, e não senti desconforto, dores. Eu consegui fazer a minha vida normal. E foi aí que ela disse: então, Flávia, estás excluída a hipótese de ser endometriose. Porque no caso de ser endometriose, jamais iria passar com suplementação natural. E ela depois até, pronto, ficou curiosa o que é que ela estava a fazer e sei que ela fez umas notas. Tudo bem, é bom uma médica com uma mente aberta, Sim. mas ela com certeza ficou chocada, porque isso é considerado como se fosse um milagre, porque é uma coisa que é impossível, é uma coisa considerada crónica, como se fosse, quando a pessoa tem endometriose não passa, por norma. Exato, mas também não estava, lá está, não estava diagnosticado que era mesmo endometriose. Não estava, exato, mas já tudo apontava para isso. Exato, tudo apontava para isso. Vamos avançar. Exato. E eu puxei o travão de mão e disse, ok, se for preciso avançar mesmo, avançamos, mas calma. Primeiro vou estudar o assunto, o que é que isso é, o que é que se pode fazer. Porque uma das coisas, quando tinhas essas dores, que não se mencionam, uma das coisas, muitas mulheres têm dores, só que é automático tomar o comprimido para tirar as dores. Sim, essa é outra. E isso é automático. E isso foi uma das coisas que eu também questionei a Flávia. Eu perguntei, sabes que quando tomas um comprimido para tirar as dores, estás basicamente a dizer ao teu corpo como se fosse calar a boca. Tipo, cala-te. O corpo está a gritar, a dizer-te, Flávia, algo não está bem comigo. Ela toma um comprimido para as dores
e ele cala-se temporariamente. Só que à partida, com o passar dos anos, ele vai gritar cada vez mais alto. Até que um dia ela vai ser forçada a ouvi-lo. E eu pensei, ok, se o corpo está a dar este sinal, ok, uma inflamação, endometriose é uma inflamação, está aqui um corpo, como é que nós resolvemos o problema pela raiz? E começamos a atacar tudo, até a rotina, melhorar o sono, melhorar a alimentação, o protocolo que eu falei da suplementação natural, e o engraçado é que resultou. Ou seja, não estou a dizer que passou de 0 a 100% logo, ou seja, aquela mudança de dia para a noite, mas foi uma coisa notável e óbvia, ou seja, se falarmos das dores em concreto. Exato, não, a diferença é abismal. E isto que o Arthur está a dizer é muito importante porque nós temos muito aquela tendência de que, ok, tenho uma dor, vou tomar um comprimido, vai passar e eu vou conseguir fazer o meu trabalho, a minha vida toda normal, mas é importante que vocês questionem porque é que eu tenho a dor. E isto é muito importante, vocês questionarem, até mesmo perceberem se têm endometriose ou qualquer outro problema de saúde. É importante que procurem bons profissionais na área e não só profissionais que mandam-vos para casa com a pílula e pronto, porque isso não é solução, não é? Assim como não é solução ter dor e tomar um comprimido, nós temos de ir procurar a causa e resolver o problema pela causa, porque senão isso vai atormentar-nos o resto da vida, não é? E uma das coisas que me passava muito pela cabeça é que eu sempre quis muito ser mãe, e a endometriose podia efetivamente causar-me aqui problemas de fertilidade e era uma das coisas que me estava a deixar mais estressada no fundo. Portanto, é importante nós percebermos efetivamente se temos algum problema de saúde, se temos como é que ele se pode resolver, como é que podemos melhorar os sintomas e não só estar a pôr pensos para tapar, para varrer para baixo do tapete, porque o problema vai continuar lá e vai continuar a crescer. E atenção, nós estamos a dizer tudo isto com empatia. Empatia porque nós temos perfeita noção do que é estar do outro lado, em que a única verdade que nós ouvimos é esta. Por isso as pessoas, mesmo que queiram fazer algo diferente, às vezes não sabem. Não Exato. têm essa informação. Exato. E é isto que nós queremos passar, porque lá está, eu também, com as dores menstruais, eu podia ter ouvido as dezenas de médicos a que eu fui em que, Flávia, toma a pílula e as dores calam-se. Ok, mas porquê que eu tenho dores? Eu preciso de perceber porquê que eu tenho dores. Porque quando um dia eu parar de tomar a pílula porque quero engravidar ou seja por que for, eu vou voltar a ter dores, então o problema está lá. E Exatamente. como nós falamos no primeiro episódio, este problema que está aqui e está a ser suprimido vai afetar outras partes do meu corpo, porque é assim, o nosso corpo é no fundo uma coisa afeta a outra, não é? É um conjunto. É por isso que nós falamos tanto no termo holístico, porque está tudo interligado. Se eu estou com um problema naquela zona, então isso vai afetar, por consequência, outras áreas do meu corpo. Por isso é que é tão importante nós pararmos só de tapar os sintomas e perceber o que é que está aqui a acontecer no meu corpo. Porquê é que eu tenho isto? Vou procurar a causa e não só pôr um comprimido lá em cima para tapar, não é? E é engraçado, também vou falar aqui sobre a minha experiência em relação às dores, porque a alimentação também está muito associada à questão do alívio das dores. Mas eu vou-vos contar aqui, porque não é só a alimentação, e nós temos a tendência, e também falámos sobre isto no primeiro episódio, de considerar apenas a questão da alimentação, do exercício físico e tudo mais, mas eu vou-vos contar uma coisa que foi, quando nós uma vez fomos de férias, fomos uma semana para o Algarve, estávamos num hotel com meia pensão, portanto com pequeno almoço e jantar, e só para vos dizer, eu raramente bebo álcool, mesmo raramente, em ocasiões sociais ou assim, alguma coisa, mas é raro. E nessa semana nós estávamos com os pais do Arthur e todos os dias eu bebi álcool. Para além de todos os dias eu ter bebido álcool, todos os dias eu comia tudo o que estava à disposição no hotel, aquilo que eu mais gostava, que ia desde fritos, que supostamente é super inflamatório, não é? Supostamente é mesmo, não é? A leite, que também é considerado inflamatório, enfim, uma série de coisas. Eu comi de tudo e mais alguma coisa, eu bebi álcool, portanto, tudo aquilo que é o mais inflamatório que existe, tudo aquilo que mais me vai prejudicar. Mas há uma coisa, eu estive afastada da minha rotina, eu estive afastada do trabalho, eu estive afastada do stress. Apanhei também muito sol, portanto eu estava muito mais calma, mais relaxada. E o que é que acontece? Eu menstruei na semana seguinte ou na outra. E acho que foi até hoje a vez que eu passei tipo como se nada acontecesse. Não senti dores nenhumas, foi incrível. E, portanto, isto só para perceberem que não é só a alimentação que influencia, não é? E foi aí que eu concluí tudo, porque eu já tinha feito todos os protocolos de alimentação possíveis e imaginários, sem açúcar, sem leite, sem fritos, sem óleo, sem isto, sem aquilo, tudo, para ver
de que forma é que podia melhorar as minhas dores. E nunca melhorava, é o engraçado, nunca melhorava, por mais protocolos que eu fizesse. Portanto, é assim, eu não estou a dizer que a alimentação não influencia sim, mas lá está, nós nunca podemos pegar só na alimentação, assim como não podemos pegar só na parte emocional, como não podemos pegar só na parte do exercício, é holístico. É estar tudo de mãos dadas. É pegar um bocadinho aqui, um bocadinho aqui, um bocadinho aqui e fazer o melhor que nós conseguimos pegando em tudo. E não só numa coisa separadamente. Portanto, neste caso, e o que eu tenho percebido na minha situação em específico, é que uma coisa que me afeta muito é o stress. Portanto, o stress, quanto mais eu estresso, mais eu percebo que efetivamente tenho mais dores, que afeta também outras áreas da minha vida, não é? Portanto, é perceber a causa. Eu tenho estado a perceber a minha causa e eu percebo que o stress me afeta não só a nível das dores menstruais, como noutras questões de saúde. Portanto, o stress também tem um grande impacto na nossa vida. E isto eu também costumo falar bastante no meu Instagram, porque é uma coisa que também passa assim muito ao lado. É o stress, não tem nada a ver. Só que acrescentar um ponto, que é em relação a essa parte do stress e da inflamação, nós fomos unindo os pontos assim, fomos tentativa e erro, mas chegamos lá, porque quando eu falei de termos estruturado aquele protocolo, o protocolo também tinha em base isso, porque na altura estávamos focados na questão da endometriose, mas pode ser, por exemplo, as dores menstruais. Qualquer tipo de dor à partida é uma inflamação. Sim, nós estamos a fazer o protocolo como se fosse para tratar a endometriose. Nós não tínhamos a certeza se eu tinha, mas já estávamos a atuar nessa prevenção. Porque o princípio é o mesmo. Uma dor no corpo é uma inflamação. É como bater com o joelho num sítio e depois ficar a doer, ele até incha um pouco, ou seja, está inflamado. Ok, há uma dor no corpo, há uma inflamação. E depois existem processos inflamatórios no corpo, que podem ser chamados de stress, e existem anti-stress, que é anti-inflamatório. Ou seja, o corpo faz isso naturalmente. O que é anti-inflamatório no corpo? Como fomos de férias, longe do trabalho, apanhar sol. Apanhar sol é muito importante, muito importante. Sem dúvida. Ou Sem seja, protetor solar. ar puro. Todas essas coisas permitem ao corpo, permitem que o corpo se regenere, que se cure, por assim dizer, se baixe a inflamação. O oposto disso é o quê? Correria, stress, pressão, comer à pressa, contas para pagar. Já sem estarmos a tocar na alimentação, nos refritos, nem nada disso, nós não estamos a focar nisso, estamos a mostrar que só com a nossa rotina, só melhorar aqui já vai baixar muito a inflamação e o stress. Ao baixar o stress, baixa a inflamação. Por isso, sim, eu falei naquele protocolo que fizemos com os suplementos, fizemos melhorias na alimentação, fizemos tudo isso, mas uma curiosidade que a Flávia está a contar é que mesmo apesar disso tudo, o que nós reparamos é que nós fomos de férias e pensamos, olha, pronto, estamos de férias, vamos beber um bocadinho de álcool, vamos comer doces, vamos comer bolos, tudo o que nos apetece, temos tudo incluído. Estamos com a família, vamos fazer. E pensamos, vamos ver como é que corre. Curiosamente, foi a melhor semana de sempre. E isso foi uma peça extra no puzzle que nós vimos. Termos feito aquele protocolo foi excelente, deu resultados, mas atenção, mesmo aqui, ao descontrairmos um pouco, baixarmos a pressão, afastarmos do trabalho, a melhoria ainda é muito maior. E nós não estamos aqui a fazer nada de correto, entre aspas. Exato, eu senti na altura, eu até pensei, fogo, eu vou-me desgraçar toda, porque eu raramente bebo álcool e estou a beber muito álcool. Muito para mim estava a beber todos os dias cocktails. E isso Sim, para quem nunca bebe, sim, todos os dias um. Todos os dias eu estava a beber, que não é comum, e eu sabia que isso me ia prejudicar, e quando fui a ver, calma, isto não me prejudicou, não é? Portanto, não dá para associar só à alimentação. É claro que a alimentação tem um impacto enorme, brutalíssimo, sim, tem que não é? começar por algum lado. Sim, mas não dá para dizer que a culpa é apenas disso. Ou a solução, é apenas isso. Exato. Não. E aqui outra coisa, eu falei há pouco de apanhar sol sem protetor solar, e eu depois fiquei a pensar que isto pode causar aqui alguma dúvida. Em relação a apanhar sol sem protetor solar, obviamente eu não estou a dizer para se exporem ao sol nas horas em que o sol está mais forte, não é? Exatamente. Mas efetivamente, quando nós metemos o protetor solar, estamos, no fundo, ali a bloquear a absorção daquilo que o sol tem para nos dar, não é? Portanto, ali pelas horas da manhãzinha, se puderem estar um bocadinho a expor-se ao sol. Atenção, nós estamos a falar às vezes 5, 10 minutos. Não estamos a ficar uma hora. Sim, não é preciso ficar em eternidades, mas um bocadinho para conseguirmos apanhar aquela vitamina D, para o corpo realmente processar aquilo. E também é importante, já que estamos a falar aqui sobre a questão do protetor solar, também é importante fazer a escolha de um bom protetor solar, não é? Porque hoje em dia a maior parte das marcas de protetores solares são... Eu não tenho palavras, sim, mas... pode ficar para outro episódio isso, porque
Sim, e já agora aproveito para dizer que em relação às dores menstruais e a toda esta questão hormonal, também está associado a questão dos disruptores endócrinos. E eu tento simplificar aqui ao máximo para que este conteúdo seja acessível a toda a gente. Eu vou explicar aqui um bocadinho. Estamos a falar, por exemplo, até dos componentes dos protetores solares, dos componentes de maquilhagens, de plástico, alumínios, enfim, Fertilizantes, fertilizantes, perfumes. perfumes também, exato. Assim, uma série de. Os produtos da limpeza também têm alguns componentes que, Frigideiras antiaderentes. sim, que têm o Teflon, que vão mexer com as nossas hormonas. Água da torneira também. Portanto, é importante ter este tipo de cuidados, porque isto também acaba por interferir hormonalmente connosco, o que pode ter interferência na questão de dores menstruais ou de problemas associados às dores menstruais. E o bem-estar geral. Bem-estar mental Exato, e emocional. exato. Exato, porque acaba por afetar as hormonas, portanto, acaba por afetar o nosso corpo inteiro. Que é uma coisa boa para dar aqui seguimento ao que eu explicar, que é aqui a parte mais umas curiosidades. Pronto, para quem nos está a ouvir, só nós desde o início nós não queríamos falar assim muito técnico em nomes, estar aqui a falar estrogênio, progesterona, testosterona, nos nomes todos das hormonas. O objetivo não era esse, era só plantar a sementinha da curiosidade. Mas assim, falando de algo um bocadinho mais concreto, eu posso aqui contar-vos um bocadinho da minha experiência, ou seja, não tenho Não um da corpo... tua experiência com a pílula, não é? Não tenho um corpo feminino, no entanto, eu, ao ajudar várias pessoas, neste caso, maioritariamente são mulheres de várias idades, desde os 20 aos 50, que, por exemplo, procuram fazer uma mudança corporal. Quando falamos de uma mudança corporal, pronto, seja o chamado tonificar, perder gordura, ganhar massa muscular magra, nós estamos a querer induzir uma diferença na nossa composição corporal. Agora, o que é importante perceber aqui? Independentemente de qual seja o objetivo, quer perder gordura, quer perder uns quilos na balança, não importa. O que temos de perceber é que nós temos hormonas e elas comandam tudo. As hormonas são... pensem assim, as hormonas são como se fossem uns mensageiros, ou melhor ainda, é algo que dá ordens no nosso organismo. As hormonas vão literalmente dizer: ganha gordura aqui, perde gordura aqui, ganha massa muscular aqui, cresce cabelo aqui, fortalece este osso, ou seja, são pequenas moléculas, digamos assim, que dão ordens no interior do nosso organismo. Só uma coisa, para vocês conseguirem compreender isto melhor, até há pessoas que começam a tomar a pílula e têm acne, por exemplo. É questão hormonal. Portanto, pessoas que têm algum problema hormonal também e têm muito crescimento de pelos em certas zonas. Exatamente. Portanto, assim acho que vocês conseguem entender melhor aquilo que o Arthur está a querer dizer, o impacto aqui das hormonas. Exato. O equilíbrio hormonal. Isso mesmo, a palavra equilíbrio já vamos falar nela. Como eu falei nas hormonas, elas dão ordens. Ou seja, vamos focar só numa coisa, que é na questão da pílula, que é este episódio. A pílula, uma das hormonas principais, por norma, por exemplo, é o estrogênio. Vamos só falar desta hormona estrogênio. Se calhar as mulheres já ouviram isso. Se algum homem a ouvir, provavelmente não ouviu muito este nome, porque é mais provável que tenha ouvido a palavra testosterona, que é mais associada à parte masculina, estrogênio, se bem que tanto os homens como as mulheres têm as duas hormonas. Exato, nós todos temos, mas é um balanço. O homem tem mais testosterona e menos estrogênio, a mulher tem mais estrogênio e um pouco menos testosterona. Ou seja, são hormonas que dão ordens. A testosterona é aquilo que dá as características sexuais masculinas, ou seja, aquilo que faz o homem transformar-se num homem e a mulher ficar com a aparência de mulher, o estrogênio. Agora, isto para dizer o quê? Que as hormonas, basicamente da pílula, neste caso, são hormonas sintéticas. Nós estamos a tomar uma hormona, um comprimido, tem lá dentro hormonas, vamos falar do estrogênio em concreto. E essas hormonas vão dar ordens ao nosso corpo para alterar não só a parte da aparência, curiosamente, mas também vai alterar os nossos gostos, pode afetar. Atenção, há pessoas que sentem mais, pessoas que sentem menos. Mas as hormonas têm a função só de alterar a composição corporal, mas também o gosto, as emoções e um bocadinho a personalidade. Ou seja, quando uma pessoa começa a tomar uma pílula muito forte, por exemplo, pode ter episódios emocionais, crises emocionais. Ou seja, isto para dizer o quê? Que as hormonas podem afetar pouco ou muito. Depende do organismo de cada um, mas vai sempre alterar um pouco. E também depende das pílulas. E depende das pílulas, porque cada comprimido tem uma dose diferente das hormonas sintéticas. Ou seja, isso vai... Quem começa a tomar a pílula muito novo, é aquilo que me deixa assim um bocadinho mais intrigado. É como, por exemplo, uma criança com 15 anos está a tomar uma pílula, mas seja 18 ou 15, não é por aí. Essa pessoa nunca tem chance de fazer um autoconhecimento, porque ela nunca vai saber a 100%, não dá para dizer percentagens, mas uma coisa é certa, a 100% ela nunca vai saber como é que é a personalidade dela.
Quais é que são realmente os gostos dela? Como é que é o controle emocional dela? Nunca vai saber isso. E isto porquê? Porque tudo isto começou quando eu uma vez encontrei um estudo que mostrava como as mulheres, quando tomavam a pílula ou quando estavam em diferentes fases do ciclo menstrual, tinham atração por diferentes tipos de homens. Ou seja, numa fase do mês tinham atração por um homem mais agressivo, noutra fase do mês por um homem mais amoroso. Isto tudo era um estudo em que as mulheres tinham fotos do rosto dos homens, elas diziam o que é que sentiam mais atração. Estamos a falar de atração física só. E é engraçado que uma mulher que vai tomar a pílula desde uma idade muito nova, por vezes, em teoria, pode até sentir atração por um homem que não é mesmo aquele homem que ela talvez iria sentir atração se não tivesse a pílula no organismo. Não tivesse aquela hormona a afetar os gostos dela, ligeiramente. É uma Exato. curiosidade. Exato, porque é o que o Arthur está a dizer e é importante que vocês percebam isto, é que a pílula são hormonas externas que nós estamos a colocar no nosso corpo. Ou seja, estamos a dar ao nosso corpo um extra que não é dele. E o corpo vai ter de processar aquilo de alguma forma, não é? E normalmente o corpo não gosta muito de receber coisas externas, não é? E isso acaba por afetar o funcionamento natural do nosso corpo. Porque o corpo feminino, naturalmente, é uma genética. O que é a genética? É aquilo que está, por exemplo, o tamanho dos seios, o tamanho das ancas, a distribuição da gordura e massa muscular no corpo já é genético, já vem, ou seja, dos pais dela, dos avós, já é uma coisa genética. Agora, ao tomar a pílula, não estou a dizer que vai virar uma coisa, vai ser uma diferença abismal, mas pode ser também. Mas vai sempre alterar um pouco a genética, a parte visual da pessoa, porque ao tomar uma hormona sintética, está a dar ordens ao corpo, se calhar para ganhar mais gordura nesta zona, nas ancas, ou ganhar mais no peito, que é uma distribuição da gordura ou da massa muscular que não é necessariamente dela, não é dessa pessoa, não é genética, não é aquilo que ela tinha se não tomasse nada. Ou seja, a pessoa às vezes acaba por nunca conhecer o seu verdadeiro corpo como ele é, sem nada. E ao fazer, por exemplo, ao tomar a pílula, por exemplo, com uma idade muito, por exemplo, com 15 anos ou 16, o corpo está em desenvolvimento. Então, o que acontece é que talvez o corpo nunca chegue a se desenvolver da forma como seria desenvolver se nunca tivesse tomado a pílula. Estás-me a dizer que eu podia ter crescido mais um bocadinho. Tenho quase a certeza disso. Quase a certeza porque, curiosamente, uma forma para inibir o crescimento é criar um pico de estrogênio. Ou seja, se pegarmos uma pessoa com 15 anos, damos-lhe um pico de estrogênio, pode ser comprimido de estrogênio, os ossos acabam por... agora esqueci-me do nome em português, mas basicamente os ossos ficam inibidos de crescer mais em altura. Por isso, sem dúvida que em teoria, sim. Pronto, Se calhar podia podias ser ter um bocadinho crescido mais alta. mais 5 centímetros, nunca vais saber, porque repara, tu cresceste 1 centímetro que seja depois de teres começado a tomar a pílula, entre os 15 e os 19. Ai, Nem 1 eu não centímetro. me lembro, eu não me lembro. Mas à partida não. Eu não sei. Por acaso, agora que dizes, acho que não. Não é uma curiosidade. Mas pronto, Mas isto para não tenho dizer que como ao lembrar. tomarmos a pílula, estamos basicamente a dar ordens ao nosso corpo de crescer o peito para este tamanho, as ancas para este tamanho, ganhar gordura, perder gordura. E no contexto que eu estava a dizer, que era... Ah, desculpa, só aqui uma coisa. E também começar a tomar a pílula nesta idade em que o corpo nem sequer. Por exemplo, eu falo da minha experiência, não é? Portanto, eu comecei a tomar a pílula com 14 ou 15 anos, acho que foi com 15 mesmo. O corpo não teve a chance de fazer o seu processo sozinho, de dizer, ok, vamos produzir desta forma, vamos. Estão a entender? Eu fui buscar já hormonas externas que deram ordens diferentes ao meu corpo. E isto vai um bocado de encontro àquilo que o Arthur está a dizer. Exatamente. É como se o teu corpo... O sinal que tu estás ao teu corpo é como se fosse... Como se tu não tivesses ovários ou não tinhas capacidade de produzir as hormonas e estão a vir de fora, sintético. É como se injetasses. Neste caso é oral, mas... Não, mas aqui quando falamos de pílula, estamos a falar de todos os métodos contraceptivos que têm hormonas. Todos. Ok, a ideia base é esta. É que o estrogênio, por exemplo, que é um dos ingredientes que existe nas pílulas, é uma hormona que anabólica. Ou seja, o que é que isso significa? É uma hormona que faz crescer, faz aumentar algo no corpo. Aí eu falei, pode ser o tamanho do peito, pode ser ganhar gordura em zonas do corpo que não são geneticamente as nossas, e essas mudanças depois podem ficar durante vários anos, porque se a pessoa ganha um acúmulo de gordura na zona do corpo, depois às vezes é complicado reverter essa mudança, porque aquilo é mais difícil. Torna-se, às vezes a pessoa pensa, não, eu sou mesmo assim, desde nova que sou assim. A minha pergunta é, será que és? Será que tu chegaste a conhecer o teu corpo sem uma reposição, não uma reposição hormonal, mas algo de fora, ou seja, uma hormona sintética a afetar o teu crescimento ou a tua composição corporal? Pronto, mas eu só toquei neste assunto porque às vezes quando uma pessoa quer perder gordura, neste caso estou a falar das mulheres, às vezes só houve
é algo que está a ver, por exemplo, a pessoa está a tomar a pílula ou tomou há uns meses, anos atrás, às vezes há repercussões, ou seja, o corpo pode demorar ainda algum tempo a equilibrar-se, ou então pode estar a ter um impacto que não lhe permite. Por exemplo, a pílula, se tiver uma proporção de estrogênio, por exemplo, mais alta, vai dificultar muito a perda de gordura. Mesmo que a pessoa esteja a fazer uma dieta restritiva, que nós não aconselhamos, mas vamos supor que é, a pessoa priva-se de tudo e mais alguma coisa, faz muito exercício e ainda assim não vê resultados. A pessoa pensa, ah, meu Deus, o meu corpo não funciona bem. E aí a questão é, será que ele não funciona bem? Então, Ou, aí já tem duas coisas contra. A dieta restritiva também vai contra. sim, não, isso é outro tema, porque nós somos contra a dieta restritiva, que é uma coisa que não é o caminho certo. Mas isso não é o que está em questão aqui. É mesmo como tomar hormonas sintéticas, ou seja, que não é algo que o nosso corpo produz, tomar isso em comprimido ou uma injeção, o que quer que seja, vai ter consequências não só a nível visual, mas também a nível mental e emocional. Que é Sim, aquela curiosidade que eu vos disse. é engraçado também quando nós olhamos para os homens, porque se vocês forem ver aqueles homens que nós vemos que têm muita massa muscular, assim, bem grandões, sabem? Que não são naturais, não é? Eles injetam hormonas. E isso é prejudicial para eles. Então, para nós mulheres também é prejudicial. Hormonas externas, que neste caso estamos a falar, por exemplo, da pílula, não é? É importante perceber que tu tens as suas consequências quando não é de uma forma natural e não estar a utilizar isso como se fosse água, O que tu disseste simplesmente. é incrível, porque é o melhor exemplo, isso é uma coisa visual. As pessoas podem imaginar que é o seguinte: quando a Flávia está a falar de um bodybuilder ou um culturista vá, que quer ganhar massa muscular, são pessoas que já são atléticas, mas depois vão injetar testosterona. Agora a questão é: para quê? Precisamente porque a testosterona é uma hormona masculina, vai-lhes permitir ganhar mais massa muscular ainda. Agora, atenção, o estrogênio tem a mesma função, só que é uma hormona feminina, vai ter o efeito oposto. A pessoa, neste caso ao tomar a pílula, está a fazer uma coisa semelhante. Está a tomar uma hormona de fora, mas não é para ganhar massa muscular, aqui é ao contrário, para ganhar mais gordura. Ou para ganhar uma pele mais suave, para ter o cabelo talvez mais brilhante, mas é algo que vem de fora, é um comprimido. Que, pronto, se a pessoa para a tomar, certamente depois também o efeito Exato. desaparece. Exato, e curiosamente neste mundo do fisiculturismo também há mulheres que tomam hormonas para desenvolvimento da massa muscular, ou seja, acabam por ficar com características mais masculinas. E eu não sei se vocês têm conhecimento disto, se já viram alguma mulher neste âmbito, que é, elas normalmente ficam com a voz mais grossa, claramente porque estão a tomar hormonas masculinas, não é? Portanto, essas mulheres acabam por ter alterações de voz para uma voz mais grossa. Porque estão a tomar uma hormona que, é como eu disse, está a dar ordens para ela se transformar num homem. Exato. A Os pil- órgãos começam-se a desenvolver de outra forma. Eu não sei que se vocês também não tinham é conhecimento apropriada para o disto. corpo feminino. Sim, sim. Exato. Começam a ter também mais pelos, a transpiração, tudo. Portanto, começam a ter bastantes características que são De um de um homem. homem, não é? Exatamente. Porquê? Porque estão a tomar hormonas, Sintética, exato, que o corpo delas jamais iria produzir. exato, portanto Por começam a mais que elas desenvolver, treinassem, por mais que elas comessem, não sei, o que quer que seja, era exato. impossível. Portanto, aqui também, para vocês compreenderem, porque às vezes as mulheres têm medo de treinar, com medo de ganhar muita massa muscular, e eu digo-vos já que é impossível, está bem? Às vezes têm medo de treinar superiores, braços, por exemplo, não é? Com medo de ficar com os brações enormes, e não é possível, ok? Porque nós não temos hormonas que conseguem produzir tanta massa muscular como num homem. Nós, por mais que eu treine, eu nunca vou ficar com os braços como os do Arthur, porque eu não tenho a mesma composição hormonal do que ele, não é? Portanto, vai sempre ser proporcional a algo que é do meu corpo. Portanto, não tenho medo de treinar, porque não vou ficar todas bobadonas, não é? Nem dá. Não dá mesmo. Então, para encerrar aqui esta questão da pílula, pronto, claro que isto podia dar muito mais episódios. Nós Não, falamos aqui de quero também falar sobre algumas soluções. algumas soluções, sim. A única coisa que eu ia dizer mais era a questão da parte do estrogênio, ou seja, que é um dos ingredientes da pílula, um dos principais, é que também vai criar a nível emocional mais sensibilidade, vai criar mais oscilações de humor. Há mulheres que sentem mais, há mulheres que sentem menos, mas é precisamente ao pararem que elas começam a conectar-se e a perceber o que é que realmente elas sentem. Ou seja, porque ao tomar a pílula, as emoções podem ficar um pouco alteradas. São emoções que não são delas, estão a vir de fora, ou seja, é quimicamente induzidas, por assim dizer. E às vezes também, se a pílula tiver uma proporção muito alta de estrogênio, por exemplo,
para o corpo da mulher, porque cada mulher tem um corpo diferente, ela pode também sentir mais medo. Ou seja, a testosterona é o contrário, a hormona masculina dá mais coragem. O estrogênio, a hormona feminina, numa proporção errada, pode dar mais medo. Ou seja, a palavra-chave aqui é só perceber uma coisa, que o importante na produção natural do nosso organismo é a proporção. O corpo, se for deixado de funcionar bem, ele vai ter sempre uma proporção de testosterona para estrogênio perfeita e saudável no homem e perfeita e saudável na mulher. Cada um tem o seu balanço. Quando nós começamos a brincar quimicamente com o nosso corpo, que é uma coisa que estamos a fazer com a pílula há mais ou menos 60 anos, é recente, ok, dá essa questão, dá esse conforto de não engravidar. Mas os danos que estão a ser criados e como isso nos altera a nível mental, emocional e que nós nunca chegamos a autoconhecer-nos, é uma coisa que às vezes nós nunca chegamos a descobrir sequer que isso existe. Porque vivemos nessa realidade como, ok, isto sou eu, sempre fui assim, porque sempre tomei isto. Exato. Posso começar aqui Sim, agora... para as soluções? Exato, eu também vou dar aqui as soluções a nível de, no meu caso, é com os clientes que queriam melhorar a composição corporal, vou dizer como é que nós fizemos. Mas tu podes dar da tua experiência. Pronto, então, para perceberem que a pílula não é, a pílula e os métodos hormonais não são a única opção. Ponto número 1, temos o preservativo, não é? No meu caso, por exemplo, eu também sou alérgica ao látex. Então, mas também já há alternativas. Portanto, para além do preservativo, que eu penso que também é um método bastante útil até para quem não tem uma relação sólida, não é? Mas existe um método também de percepção da fertilidade que consiste, é um método que requer um bocadinho mais de estudo e eu aconselho também a terem alguém que vos possa ensinar o método. Eu recomendo a Inês, da página Cosmic Feminine. Ela sabe realmente muito sobre o assunto e tenho a certeza que vos poderá ajudar. Portanto, este método consiste na medição da temperatura, a observação do muco, portanto, um autoconhecimento, não é? Eu acho isto, para mim, é o método preferido. Eu ainda não estou bem... Ainda tenho muito para aprender sobre o método, na verdade, mas eu acho que isto é tão empoderador para nós mulheres autoconhecermos, sabem? Avaliar o muco e perceber se realmente como é que isso impacta a nossa fertilidade. Bem, eu acho isto incrível. Eu acho que tudo o que envolve o nosso autoconhecimento é incrível. Eu acho que nós conhecermos o nosso próprio corpo é incrível, mesmo. Portanto, é um método que eu acho muito interessante e que pronto, não tenho mais a dizer. Pesquisem sobre isto. É mesmo muito interessante, não é? Portanto, para além do preservativo deste método, também temos o método do coito interrompido. Quem não sabe, Google. E também me estou aqui a lembrar da retenção seminal, que portanto também podem dar um Googlezinho e perceber que há outros benefícios sem ser a prevenção da gravidez, benefícios para o homem. Portanto... Daí termos dito que isto não é um assunto que toca só à mulher. Exato. Para quem está a namorar, ou casados, ou está no relacionamento, é um trabalho de equipa. Exato. Ai! Foi o Gaspar. Eu vou cortar esta. Eu já ia culpar o Gaspar. Eu bati, vou cortar esta parte. Não, fica aqui para ser orgânico. A Flávia bateu aqui com o joelho, já queria cortar. Isto vai ficar aqui. Pronto, continuando. Eu já ia culpar o Gaspar, é que o nosso chegou a pensar que era ele está super tranquilo. Tá bem, o que é que eu estava a dizer? Estávamos a falar da retenção seminal. E também era um trabalho de equipa às vezes. A retenção seminal, vocês também podem dar um Googlezinho. Eu acho que nós também, depois no outro episódio, podemos falar um bocadinho mais sobre esta parte associada à saúde do homem e toda esta questão mais também da saúde sexual, não é? Sim, isso pode dar um episódio em si. Sim. Porque é super interessante. Sim, é muito interessante. Portanto, eu convido-vos a pesquisar sobre a retenção seminal, os benefícios que tem para o homem, já para não falar também do facto de prevenção da gravidez, não é? Mas os benefícios para o homem são infinitos. Portanto, também é um dos métodos que eu acho muito interessante pesquisar, estudar. Portanto, no fundo, eu não tenho assim muito mais métodos para vos recomendar. Estes dois que me vieram agora também aqui à cabeça. Mas é uma questão de pesquisarem sobre isto e aquilo que eu vos aconselho sempre é manterem o senso crítico, questionarem as coisas,
questionários médicos, questionários profissionais, não só os médicos, qualquer profissional com que trabalhem, e que tenham alguma dúvida, efetivamente pesquisarem, informarem-se com vários profissionais diferentes, para ganharem também este senso crítico, para se entenderem realmente e não só ouvir e calar, não é? Ouvir e fazer. Porque lá está, cada pessoa acaba por ter a sua opinião e até mesmo questionem isto que nós estamos a dizer-vos, ok? Façam uma pesquisa, questionem isto que a Flávia e o Arthur estão a dizer, questionem tudo, informem-se e acabem por tirar as vossas conclusões, porque este discurso que nós estamos aqui a ter, no fundo, não é para vos convencer a tomar ou não tomar a pílula, a fazer ou não fazer isto. Isto é uma decisão que vocês, no fundo, vão acabar por tomar, mas é importante que vocês percebam os efeitos que isto tem e que não é uma decisão que simplesmente vão tomar a pílula e pronto, não é? Portanto, tudo tem as suas consequências. E eu acho muito, muito importante e empoderador que nós tenhamos este conhecimento, que nós saibamos como é que o nosso corpo funciona e que, no fundo, que isto seja uma decisão, ou seja, que se estão numa relação que seja algo do casal e não só de uma pessoa, não é? Porque, no fundo, é uma responsabilidade de duas pessoas, já que a relação sexual não acontece só com uma pessoa, não é? Portanto, é importante ter isto em consideração, pesquisarem os dois, estarem os dois informados e não só olhar para o lado maioritariamente do homem, que é ok, a mulher toma a pílula e o homem está incrível, não é? E perceber o que é que faz sentido para os dois. Se fizer sentido para vocês tomar a pílula, ok, tudo bem, mas antes disso informem-se. É só aquilo que eu vos peço, que no fundo, estarmos informados é o melhor. Nós podemos até tomar a decisão de tomar a pílula e eu não julgo, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, não é essa a intenção, mas estarem informados das escolhas que fazem, seja a pílula ou seja qualquer outra. Porque, por exemplo, muitas vezes me questionam sobre o DIU de cobre, por não ser um método de hormonas. No fundo, também não é um método que eu usaria, também não é um método que eu recomendo, e não vou estar a entrar por aí agora, também podem fazer uma pesquisa e vão perceber porquê. Mas lá está, é questão de estarmos informados, empoderados, porque a informação empodera-nos, tanto a mulher como o homem. Sim, o importante é só entender que existem soluções e existem alternativas e poucas coisas são mais gratificantes do que alcançarmos o funcionamento ideal do nosso corpo. Às vezes é uma aventura, porque nós começamos já com o corpo um bocadinho danificado, mas essa viagem de otimizar o nosso corpo, baixar a inflamação, melhorar a nossa saúde, afastar o máximo dos químicos e de substâncias sintéticas e devagarinho alcançar aquela liberdade, aquele equilíbrio natural que o nosso corpo tem, sem nenhuma interferência ou o mínimo de interferências artificiais de fora, é uma das coisas mais gratificantes que há. Eu olho para a tua jornada com a questão da pílula e de todo o crescimento que isso te deu e como hoje em dia te sentes tão empoderada e tão mais conectada com o teu corpo, Exato. com os ciclos dele. Exato. Os meus ciclos, lá está. E há muita gente que também tem este receio, não vou tomar a pílula porque os meus ciclos são muito irregulares e depois nunca sei quando é que me aparece o período. Mas calma, se os teus ciclos são irregulares, algo não está bem contigo. Isso é um sintoma, exatamente. Exato, e é importante nós percebermos os sinais que o nosso corpo dá, porque o nosso corpo comunica connosco. Então, se tens o ciclo desregulado, vai tratar o ciclo desregulado. E vai ser a coisa mais gratificante de todas quando alcançares isso de forma natural. Exato. Porque aí ninguém te tira, não dependes de nada, não precisas comprar nada, é teu. E fica contigo. Exato. E desenvolver esta relação com o corpo, eu acho isto a coisa mais incrível, quando nós temos este autoconhecimento, quando nós conhecemos o nosso corpo, quando nós temos esta conexão connosco mesmos, e eu gosto muito de ver que tudo está interligado, e eu digo-vos, isto impacta nas nossas relações, impacta na nossa vida, porque quando nós nos sentimos empoderadas nós mesmas, quando conhecemos o nosso corpo, quando conhecemos os nossos ciclos, quando nos conhecemos a nós próprias, isto acaba por emanar para outras áreas da nossa vida. Então o autoconhecimento a todos os níveis é extremamente importante. É isso, acho que é perfeito, é isso mesmo, o nosso corpo é incrível e quando ele funciona bem, a vida torna-se incrível. Suprimi-lo não é solução. Exato. Pode ser um penso, digamos assim, uma coisa que se usa a curto prazo, tudo bem, mas a longo prazo, sem dúvida que este é o caminho mais recompensador e que nos dá saúde, longevidade e felicidade, alegria, porque ninguém quer depender de nada. Exato. Seja um comprimido, seja o que for. Exato. Todos queremos liberdade. Aliás, as pessoas querem bem-estar, energia, saúde. Só que às vezes pensamos, porque estamos desinformados, que a única forma de ter isso é tomando isto ou aquilo. Mas nós estamos aqui para dizer que existe um caminho
de autoconhecimento, basicamente. Conhecimento do funcionamento do nosso corpo que nos vai levar a esse objetivo pretendido, essa liberdade, essa energia, esse bem-estar. Às vezes é uma viagem assim um bocadinho desafiante, para algumas pessoas, para outras não. Para É outras o isso corpo mesmo. dá o clique muito rápido, assim que nós tiramos aquilo que está a obstruir o verdadeiro bem-estar. Não, é isso porque eu já tive mulheres a relatarem-me que pararam de tomar a pílula e ai, a minha cara arrebentou de borbulhas e Exato, os meus ciclos. Mas é claro, então tu estiveste a tomar a pílula durante quanto tempo, não é? O exato. teu Anos corpo, às vezes. sim, o teu corpo precisa ali de uma Já é adaptação. quase Às uma vezes, bengala. A pessoa tira a bengala e admira-se de cair. exato, mas às vezes leva ali, epá, eu diria um prazo máximo de 6 meses, que estamos a falar de 6 ciclos, não é? Portanto, para o corpo voltar tipo, a A adaptar-se, produzir exato. naturalmente. Portanto, leva um bocadinho de tempo e nós temos de estar preparados para isto. Aí sim tem que haver E, uma estratégia com a alimentação, com exato. o treino, com o Portanto, eu descanso, também tudo. não estou a fazer disto um mar de rosas, que é ok, vamos parar de tomar a pílula, Não, vamos não, sentir não, uma não. enorme conexão Exatamente. e vai. Não, isto é um processo de autoconhecimento e requer tempo, não é? Portanto, é importante que eu, no meu caso, eu quando parei de tomar a pílula, começaram logo os ciclos todos regulares e tudo, tive tudo ok, mas lá está. O meu caso é um caso muito particular também. Não sei se é a situação da maioria. Portanto, é importante ter isto em consideração também. E sermos pacientes, sermos gentis connosco, com o nosso corpo e dar-lhe tempo, no fundo. E pronto, acho que por hoje é isto. Uhum. E também vos quero deixar à vontade para que, caso tenham alguma dúvida, queiram desabafar sobre este assunto. A minha caixa de mensagens do Instagram está sempre aberta para vocês. Caso tenham. Eu sei que isto às vezes é um assunto delicado em que nós nos sentimos às vezes um bocado sozinhas nisto, não é? Portanto, eu quero dizer-vos que não, vocês não estão sozinhas, não é? E que se precisarem do meu apoio, estão à distância de uma mensagem no meu Instagram. Portanto, podem encontrar-me no @Flávia Benetino. E a ti? Comigo é igual, se quiserem o meu apoio, apesar de, pronto, eu sou ser um homem, às vezes as mulheres, algumas ficam à vontade, outras não, mas quero que saibam que a nível da parte hormonal eu vejo o corpo como um todo, seja homem ou mulher. E sim, o equilíbrio hormonal vai sempre, sempre, sempre afetar o funcionamento do corpo, a parte visual, emocional e mental. E tenho todo o gosto de ajudar, se alguém estiver assim mais aflito ou perdido, até podem mais facilmente, podem até marcar uma consulta grátis no meu site e podemos falar um pouco. Falam do vosso objetivo ou qual é que é o problema, porque não precisa de ser só para perder peso ou gordura, às vezes pode ser pelo bem-estar. Por Exato. isso, fiquem à vontade para quem quiser marcar uma consulta, é grátis e acho que a melhor forma de me contactar, sinceramente, a mim é por aí, porque eu costumo Sim, estar um pouco mais através do ocupado a teu trabalhar site. ou a dar consultas. Através do teu site é www.arturvolpe.com. Eu não disse, mas eu sei que o meu nome às vezes gera aqui um bocadinho de conflito. Eu digo sempre Flávia Benetino, @Flávia Benetino e pronto. Mas Flávia Benedetino, com 2 T's. Mas eu vou deixar aqui na descrição do episódio, porque eu sei que é difícil. A pessoa sofre com o nome. Pronto, e por hoje é tudo. Obrigada por estarem aqui connosco e aproveito para agradecer também pelo excelente feedback que tivemos do primeiro episódio. Ficámos realmente muito felizes Sim, 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 sem dúvida. por estar a ter uma repercussão tão boa em vocês. Portanto, obrigada a vocês por estarem aí e um grande beijinho e até ao próximo episódio. Adeus.